desde logo sobre a ANAC, um tema que tem andado aqui nos últimos dias com notícias de alguma maneira desconexas e controversas sobre a posição da ANAC. E para nós, a nosso ver, a situação não é ainda clara. Sabemos que a ANAC está a investigar a operação de venda de capital. É isto que é dito. Sabemos que a ANAC não quer que a administração atual, em função desta avaliação que está a ser feita, tome medidas irreversíveis. Mas sabemos um pouco mais. E sabemos que o Sr. Neeleman afirma que é para continuar em frente com as suas decisões, mesmo contra o regulador. Isto é o que nós podemos averiguar e aferir do que aconteceu nos últimos dias. Mas isso não nos diz, a nosso ver, muito respeito. Não é isso que nós devemos avaliar. O que nos diz respeito é que, no seu comunicado, a ANAC diz claramente que as questões de operação são questões estratégicas da empresa. E isso dá razão ao que sempre dissemos. Muito bem. Essa é a questão fundamental. Quanto à decisão de cumprir o que estava determinado para o verão, também sabemos que a reserva de slots já estava fechada há muito e isso também não nos espanta. Mas, repito, o que é relevante é que qualquer que seja o entendimento da ANAC, a ANAC vem dizer, de facto, a questão das rotas é uma questão estratégica. E isso dá razão à posição que nós assumimos. Acerca das reuniões havidas, entendo também que devo dar conhecimento aos senhores vereadores do teor dessas reuniões. Não o fiz antes porque entendia que é aqui que o devo fazer. Aliás, no princípio que todos temos defendido, todas as forças políticas, que não temos nada a esconder, mas deve ser aqui, no Executivo Municipal, que o devemos fazer. Queria dizer o seguinte, acerca da reunião que tive com o Sr. Humberto Pedrosa, serviu para perceber melhor as razões dos cancelamentos das rotas no Porto. Eu quero cumprir a palavra que assumi com o Sr. Pedrosa acerca de não revelar o teor do encontro. Mas direi, porque tenho que o dizer, porque fui lá como Presidente da Câmara, que nada foi esclarecido. Devo dizer que é uma pessoa que eu respeito muito, que eu acredito que está de boa fé e que teve de boa fé no encontro comigo. Mas, de facto, ficamos a perceber melhor o cancelamento das operações no Porto, pelas razões que, entretanto, eu invoquei. Sobre o encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, devo dizer que foi um encontro afável, mas que não me tranquilizou, porque aquilo que ficou claro é que o Governo tem ideia, com a reversão parcial da privatização, poder controlar melhor as opções estratégicas da TAP e, nomeadamente, garantir rotas estratégicas. Eu ainda não consegui entender como é que o Governo pode fazer sem controlar a Comissão Executiva da empresa. Mas, com certeza, se é isso que nos é dito, eu quero acreditar que o Governo encontrará forma de o fazer. Por isso quero dizer o seguinte, eu respeito quer a posição do anterior Governo, quer a posição deste Governo. Não me ouvirão nessa matéria a entrar nestas questões. E por isso me parece que, relativamente à proposta que o PSD aqui apresenta, eu acho que o ponto número 2 devia ser suprimido para nós o podermos votar todos favoravelmente. Porque não me parece que nos interesse estarmos nós agora a averiguar os detalhes deste negócio, porque nós não somos uma comissão de avaliação. Porque para isso teríamos também que ir perguntar ao anterior Governo porque é que manteve a dívida. Eu acho que esta não é a questão, sinceramente. Portanto, se retirássemos esse ponto 2, eu sentir-me muito confortável em votar favoravelmente a proposta do PSD. Porque, objetivamente, é um tema superveniente. Nós não nos devemos instituir numa comissão de inquérito parlamentar. Somos mais do que isso. Acho que nos menorizamos. Se estivesse de acordo, retirava. Bom, eu queria dizer o seguinte. Aquilo que nós sabemos o que devemos saber é o que é que melhor serve os interesses do Porto e são esses que primordialmente nos interessam. E não vale a pena tentarem julgar com as palavras que foram ditas por mim no passado. O Sr. Vereador Pedro Carvalho explicará ao seu camarada Rui Sá que aquilo que eu disse faz todo o sentido. Porque quando a TAP era pública, a TAP, em 6 anos, abdicou de 50% das rotas e deixou de ser estratégica para o Porto. E isto não desmente em nada aquilo que nós temos vindo a dizer. É evidente que, quanto aos interesses do Porto, eu preferia que a TAP fosse totalmente privada ou totalmente pública e que a situação fosse clara. Isso era a situação ideal.
Se a TAP for privada, 100% privada, poderemos lidar com ela como lidamos com qualquer outra companhia. E sabemos que isso não pesa aos contribuintes portugueses e aos contribuintes do Porto em particular. Se for pública, o Porto não pode e não pode nunca cansar-se de lutar, de falar e até, se for preciso, de falar à moda do Porto. Porque é isso que temos que fazer. Eu peço desculpa, mas nós, nas campanhas eleitorais, prometemos às pessoas que não nos calaríamos quando cometessem injustiças connosco. Foi isso que nós dissemos. E dissemos todos. Não podemos ficar por um lamento que se perde numa página de jornal. É por isso que me incomoda esta questão da forma que foi colocada pelo Dr. Paulo Rios. Não me incomoda que ele me insulte. Porque isso, de facto, é uma questão... Insulto, ao chamar-me histriónico, peço desculpa se for ao dicionário da língua portuguesa, é um insulto. Mas não tem grande problema. O problema é ele esquecer-se que é do Porto. É esquecer-se que ele, ao ser deputado da Assembleia da República, por acaso, foi eleito pelo Círculo do Porto e, por acaso, o Porto existe. E que ele pode ver a ser muito bem visto em Lisboa hoje pelos comentadeiros. Com certeza. Mas não foi para isso que ele foi eleito. Ele foi eleito para defender o círculo eleitoral. E aqui nós não podemos ter dúvidas. Aliás, chamo a atenção do seguinte. A candidatura do PSD chamava-se Porto Forte. A candidatura do PS às últimas eleições teve como primeiro slogan dar voz ao Porto. O PCP, o Bloco de Esquerda, creio que defenderam a mesma ideia de um Porto que não se cala, com as crónicas paternalistas de meia dúzia de opinadores da capital. Uns porque são pagos por essas empresas e outros porque, objetivamente, odeiam que o Porto seja alguma coisa diferente de ser uma pequena capital de província. Que nós não queremos ser. Nem queremos ser província, nem queremos ser capital. Essa é que é a realidade. E por isso, eu queria dizer o seguinte, mesmo sabendo que esta luta poderia terminar apenas com pequenas vitórias e que, como nunca aconteceu, que eu podia ser atacado, não estou nada arrependido de fazer esta luta e creio que, espero, e agradeço muito as palavras do Sr. Vereador Ricardo Almeida, creio que neste caso nós devemos estar juntos. E por isso eu quero dizer aqui uma coisa, sempre que quiserem voltar a fazer uma maldade ao Porto, vão ouvir a minha voz. Nem que fique sozinho a falar, nem que isso aborreça a unanimidade e muitas vezes hipócrita da inteligência da capital. Eu vou dizê-lo sempre, não tenho problema em dizer. E, finalmente, não me venham a dizer que eu vim tratar deste assunto por razões eleitoralistas. Porque creio que nesta sala todos sabemos, mas todos sabemos, que se efeito pode haver de uma luta destas é sempre prejuízos para quem a assume. Desde logo, porque irrita quem controla a comunicação social neste país. Esta é que é a verdade. Portanto, não venham, por favor, dizer que isto é eleitoralismo. É o contrário. A melhor forma de ganhar eleições nestas questões é assobiar para o lado e dizer fizeram-nos uma maldade, que chatice. E depois a gente muda a posição da cabeça no travesseiro e continua a dormir. Finalmente, sobre os supostos apoios dados pela Câmara Municipal do Porto a companhias aéreas. Eu vou dizer pela última vez, e vou dizer muito devagar para todos ouvirem. A Câmara do Porto não paga, nunca pagou a nenhuma companhia aérea. Quem diz isto repetidamente mente. A Câmara do Porto nunca deu nada a nenhuma companhia aérea. Quero também dizer o seguinte, os incentivos que existiram por parte do Turismo de Portugal relativamente a novas rotas, aplicavam-se a todas as companhias aéreas. Fossem elas low cost, fossem elas companhias de bandeira. Aplicavam-se a todos os aeroportos nacionais, incluindo o de Lisboa. E cessaram com o anterior governo, a meu ver bem, porque se considerou que podia ferir regras de concorrência. Portanto, hoje não existem. Portanto, é mentira. E a mentira pode ser dita muitas vezes, mas não se vai tornar em verdade, porque nós vamos dizer sempre e vamos dizer repetidamente, devagarinho, assim. É mentira. É mentira. Como também é mentira dizer que o aeroporto Francisco Sá Carneiro subsidia, seja o que for. O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi privatizado. Não me consta que uma entidade privada ofereça subsídios. Se o fizer, fará em violação do caderno de encargos. Eu não creio que haja violações de caderno de encargos. Se houver, alguém deve verificá-lo.
Queria também dizer e usar um último argumento para que fique também muito claro. Sobre esta questão de parecer a algumas pessoas da capital que nós estamos a suscitar um incómodo porque afinal vamos ter uma companhia aérea que nos oferece uma ponte aérea por Lisboa, que depois nos ligará a outras partes do mundo, queria apenas dizer o seguinte. Admitamos que a TAP é uma companhia 100% privatizada, até privada. Com certeza dirão assim, a TAP faz isto por direito próprio. Mas não será que mesmo assim os cidadãos do Porto podem manifestar o seu incómodo? Eu acho que podem. Vamos imaginar que me tinha saído o Euromilhões e que eu não, por uma razão, dizia assim, olha, não quero, em vez de comprar um iate ou comprar uma ilha na Grécia, parece que agora se vendem ilhas, infelizmente, comprava a TAP. Comprava a TAP, dizia assim, deu-me na cabeça, ganhei o Euromilhões, compra a TAP. É acessível a TAP, para quem ganhou o Euromilhões, primeiro prémio. E então dizia assim, agora, a partir de agora, a TAP opera a partir do Porto, que eu sou portuense, quero que a TAP... E os senhores de Lisboa, se quiserem viajar, seja para onde for na TAP, tem que vir ao Porto de uma ponta aérea. E ponho aqui uns tecos a servir de Porto-Lisboa, ou Lisboa-Porto. Já pensaram o que é que as mesmas pessoas, que estão tão inflamadas por nós reclamarmos, o que é que as pessoas de Lisboa haviam dizer? Olha, imaginem o que seria dizer aos eurodeputados de Lisboa assim, olhem, para irem a Bruxelas, têm que ir ao Porto, vão numa ponta aérea e depois ficam à espera da ligação para Bruxelas. Esta é que é a questão. Portanto, nós temos toda a razão. E quando temos razão, não podemos ter medo de ter razão. E temos que falar à moda do Porto. Era apenas isto que eu queria dizer.